É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. É sobre um simples convite. Quando a gente era adolescente, para jovem, eu sempre quis ser independente, né? Aí quando eu comecei a trabalhar e comecei a ter o meu próprio dinheiro, aí eu comecei a ter essa independência. E aí nós começamos a sair com os amigos. A gente saía, curtia a noite, viajava para a praia, e a gente bebia, ia para as noites, baladas, e assim ia. E aí aconteceu uma fatalidade na nossa família, que um dia minha mãe, pela manhã, me acordou para trabalhar por volta de umas 6h30. Aí eu fui tomar banho. Quando eu saí do banho, eu escutei ela se esbravejando na cama. Quando eu cheguei lá, ela estava tendo um infarto. E aí levamos para o hospital, chegou lá morta. Eu tinha 19 anos. 19 anos, meu irmão 17, minha irmã 15. Então isso foi um trauma, um baque, uma coisa muito difícil. E eu nunca tinha ido no enterro, no velório de ninguém. O primeiro enterro e velório que eu fui foi da minha própria mãe. Aí sepultamos aquela tristeza, eu fui um amigo meu indicou para a gente ir num centro espírita, buscar uma resposta para aquela dor, para aquela aflição e tal, né? Não achei ali não achei, né, assim, uma resposta para aquilo e continuamos vivendo. A vida andava assim, nesses prazeres, né? Bebida, sair, noite. Até um dia que eu estava um sábado à tarde sentado na calçada de casa e um rapaz que tinha trabalhado comigo, muito amigo meu, chegou à tarde assim e falou: Marcelo, você não quer estudar a Bíblia? Eu pensei assim, estudar a Bíblia? Nossa, eu nunca estudei a Bíblia. Nunca estudei a Bíblia. Falei, quero estudar a Bíblia. Aí de bermuda, chinelo, entrei no carro dele e ele me levou para uma classe bíblica. E aquele estudo da Bíblia começou a mexer com a minha vida. Começou assim a me trazer uma paz, sabe, uma certeza. Quando estudamos sobre a morte, sobre a verdade da morte, eu fiquei assim chocado. Chocado. Falei, não é possível, chocado. Mas aquele estudo, aquele entendimento me deu a paz que eu tanto buscava. Eu gostava muito de ir para a discoteca, de beber, de sair com os amigos. Então, qual que era a minha mentalidade de jovem naquela época? Vou continuar estudando a Bíblia, mas vou continuar indo na discoteca. Quando Jesus estiver perto de voltar, eu abandono isso aqui e fico firme com Jesus. Nesse momento, a minha vida começou a estar num declínio. Aí comecei a piorar, beber mais, usar drogas, sair mais. Até um belo dia, ou um mau dia, vamos dizer assim, que eu bebi. Quando eu acordei, quando eu mudei por conta, eu estava em casa. E quando eu acordei, eu comecei a passar mal. Naquele dia eu olhei para o espelho e falei assim, não, isso não é um ser humano. Isso não é um ser humano. Aí naquele momento eu falei assim, vou parar de beber. Quando eu tentava beber, eu passava mal. Toda vez que eu tentava beber, eu passava mal. Eu falei, então bebida não serve para mim. Aí eu parei de beber. Mas aquele vazio, sabe? Eu andava na rua procurando folheto de uma igreja para ir numa igreja. Então eu procurava folheto até um dia, um domingo de Páscoa, e eu lembrei de uma igreja adventista que eu tinha ido, a igreja adventista da cidade Dutra. Cheguei em casa, estava minha cunhada, meu irmão, falei assim, hoje eu vou para a igreja, vamos? Aí chegou lá uma recepção, domingo de Páscoa, recepção maravilhosa. E aí tinha o horário certo e comecei a ir, aí não saí mais. Estudamos a Bíblia, o pastor Luiz Gonçalves com aqueles apelos poderosos que ele faz, com aquele ensino poderoso, tomei minha decisão, me batizei. Olha que é um convite para um estudo bíblico não pode fazer na vida de uma pessoa, um simples convite, pautado por uma amizade, por um conhecimento. Às vezes você conhece pessoas que passam por dificuldades, faça o convite, vamos estudar a Bíblia. Aí você pode dar o estudo ou pode levar essa pessoa no lugar onde alguém dá o estudo, como foi no meu caso. Persevere nesse conhecimento, você pode ter certeza que lá no final você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Que testemunho poderoso, não é verdade? Esses testemunhos têm sido colocados
para que você continue crendo em Deus. Ele tem um propósito para a sua vida e esses testemunhos nos dão certeza de que Deus tem cuidado de nós. Bom, hoje estamos chegando no nosso terceiro dia, terceiro tema. Calma que ainda nós vamos passar alguns dias ainda juntos aqui e eu quero te pedir uma coisa: compartilhe esse link com outras pessoas. Você recebeu ele? Abençoe outras pessoas compartilhando esse link. E não esqueça, no final dessa reflexão, deste sermão, eu gostaria que você respondesse essa enquete que tem sido enviada para você. Dura apenas alguns segundos e você responde ali, a gente consegue ter um retorno, um feedback daquilo que você está sentindo durante essa semana. Hoje eu quero estudar com você de que forma nós alcançamos a vitória, como que ela é conquistada. Especialmente nos tempos de angústia que nós estamos vivendo, de tristeza, nós precisamos aprender a colocar tudo nas mãos do Pai. Porque nós sabemos que quando nós colocamos as coisas nas mãos dele, nós temos a tendência de nos darmos bem melhor. E quando nós olhamos para os últimos dias da vida de Jesus, nós percebemos e precisamos admitir que a tarefa que ele tinha não era fácil e não foi fácil. Porque diante dele estava uma missão especialmente dolorosa, que era de morrer pelos pecados da humanidade. E a Bíblia, ela nos mostra claramente que ele foi tentado a não cumprir a missão. Mas lá no Getsemane, ele orou, suplicou, lutou e foi vitorioso. Amém? O primeiro Adão, esse se rebelou lá no Jardim do Éden e trouxe pecado e morte ao mundo. Mas o último Adão, que é Jesus, ele se submeteu no Jardim de Getsemane e trouxe a todos nós vida e salvação. Glória a Deus. Bom, quase nunca a gente pensa em um Jesus assim deprimido ou desanimado, não é verdade? Mas naquele momento em que ele estava lá, ele não podia ser realmente um ser humano, digamos assim, sem saber o que é medo. Principalmente medo da sua própria morte. E isso nos leva a uma pergunta. A pergunta é: como Jesus enfrentou o seu medo? Primeira reflexão do dia é que Jesus ele buscou o auxílio, a ajuda de outros amigos. Pedro, Tiago e João estavam lá com ele. Estavam lá perto dele, apesar de que dormiram. E sabe que Jesus ele desejava e precisava do apoio e incentivo, dos seus discípulos, dos seus amigos. E frequentemente nós também precisamos procurar aqueles que podem nos incentivar, nos ajudar. Cuidado com as pessoas tóxicas, especialmente em tempos de estresse e tentação. Nós precisamos sempre de comunhão com os irmãos, com pessoas boas. Essas pessoas podem nos ajudar a fazer o que é certo diante dos ataques de Satanás. Outro ponto importante é que quando nós lutamos com a vontade de Deus, nós devemos ser sábios o suficiente para buscarmos ter coragem e também apoiar outras pessoas e ser apoiado. Sabe que Deus frequentemente usa outras pessoas para confirmar ou incentivar o caminho que Ele deseja que nós tomemos. Sabia? Tem alguém falando com você? Talvez seja a voz de Deus para você. Quando Ele voltou para os discípulos, Jesus, Ele encontrou eles dormindo profundamente. E sabe o que Ele disse? Ele disse o seguinte: então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Isso está em Mateus, no capítulo 26, versos 40 e 41. Agora imagine o seguinte: você está planejando uma programação, um aniversário, por exemplo. Planeja cada detalhe, o bolo, enfim, os salgados, convida as pessoas, só que no dia do aniversário ninguém aparece. Como você ficaria? Triste? Com raiva? Eu tenho certeza que ao menos você ficaria extremamente desapontado. Bom, na segunda reflexão sobre o que nós estamos lendo e estudando, eu quero refletir com você, porque Jesus ele buscou a Deus em oração. A oração, quando Jesus fazia, não era algo assim às vezes, não, era uma rotina que ele tinha. Sempre ele conversava e estava em contato com o Pai. Era um hábito que ele desenvolveu durante a vida.
ele estava em contato com o Pai. O apóstolo Paulo, tendo aprendido isso, ele disse: orai sem cessar, ou seja, esteja sempre em conexão com Deus. Mas como que Jesus orava? Jesus orava como uma criança, como um pai, como quando fala como um pai amoroso. Em nossa língua, pai, a palavra pai, ela também vem da origem aramaica e ela transmite nessa ideia de ternura, de amor, de bondade, de proximidade e também confiança. Como uma criança para um pai amoroso. E Jesus orou ao Pai como alguém que pode tudo. Ele clamou: afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. E o cálice que ele estava pedindo para ser afastado significava o peso do pecado do mundo inteiro, a ira de Deus e também, claro, a morte por consequência, que era também a separação da própria divindade. Seria possível, por exemplo, ao Pai remover o cálice de Jesus? Sim. Jesus poderia ter negado? Sim. Só que tudo é possível para Deus, mas não era possível ao Pai remover o cálice ou Jesus recusar este cálice e ao mesmo tempo cumprir o plano da redenção previstas para mim. Então, qual é a sua provação? O que você tem passado hoje? Qual é o seu dilema? Eu queria dizer, continue confiando no Senhor, como um filho obediente a um pai onisciente. Jesus ele foi franco e honesto com seu pai. Ele pediu aquilo que ele tinha na cabeça e ele queria que aquilo passasse dele. E ele poderia encontrar uma outra maneira até de realizar essa tarefa. Só que, no entanto, quando a resposta não veio, quando foi a resposta, como é que foi a resposta de Jesus? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Terceira reflexão de hoje. Jesus, ele também recebeu conforto de Deus. Existe um doutor chamado George Morrison e ele disse o seguinte: toda vida tem o seu Getsemane e todo Getsemane tem seu anjo. Que encorajamento, para o povo de Deus em meio a todas as lutas e provações da vida. Eu não sei qual é o seu Getsemane, mas eu tenho certeza de que Deus estará com você. Amém? Em Isaías 43, 1 e 2 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Pode ser visível ou não, mas é certo que para todo Getsemane, presta atenção nisso, há um anjo para ficar ao lado dos filhos de Deus e fortalecê-los em tempos de crise e também de incertezas. Bom, finalmente, Jesus também ele buscou cumprir o propósito de Deus, apesar das circunstâncias. É verdade. Jesus, então, ele aceitou aquele cálice. E depois de ter orado, de conversado com o Pai e também recebido a força do céu, o que Jesus fez? O texto diz o seguinte: dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, que é que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu aquele servo do sumo sacerdote. Ele decepou a orelha dele e disse a Jesus, a Pedro: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que coisas deveriam acontecer desta forma? Bom, esse é um texto de Mateus. Jesus ele não era uma vítima pobre e indefesa, involuntariamente ali apanhada nas circunstâncias daquela ocasião ou que alguma coisa tivesse fugido ao seu controle. Jesus ele livremente, voluntariamente, ele quis
completar essa jornada para a cruz. Por que Ele fez isso? Por você e por mim. Concluindo, eu queria dizer que hoje em dia o Getsemane ele tem outros nomes: divórcio, fracasso, solidão, doença, alguma perda. Mas Deus quer que você enxergue essas coisas ruins, essas circunstâncias, como um tipo de Getsemane. E que você se lembre de que é no Getsemane da nossa vida que as dúvidas e as angústias se transformam em crescimento espiritual e glória para Deus. Portanto, eu queria dizer, ore mais. Peça mais a ajuda de Deus para cumprir os seus propósitos. E entenda que os propósitos dele. Ore mais e peça para que Deus o ajude a cumprir os propósitos dele. E a terceira coisa importante é: hoje é o dia de você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Você quer fazer isso? Amém. Então, ore comigo nesse momento. Querido Pai, obrigado por esses momentos em que estivemos refletindo na Tua Palavra. Abençoe a cada pessoa que está ouvindo este momento, este culto, que o Senhor os alcance, que o Senhor ajude-os a conquistar a vitória, especialmente sobre o pecado, e que, ao vencerem o pecado, possam glorificar o Teu nome como Senhor e Salvador. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, responde essa enquete e até amanhã. Um abraço. Ressuscitou e hoje vive, se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive.